Como testar o sensor de temperatura de uma geladeira? Vamos entender primeiramente como é que funciona o sensor. Esse sensor de temperatura, o seu material que ele é composto, ele é sensível. Quando a temperatura se eleva, a sua resistência diminui. E quando a temperatura abaixa, sua resistência aumenta. E qual é a função dele na geladeira? Ele pode, por exemplo, com um defeito, fazer com que não ligue o compressor, ou haja excesso de gelo na geladeira, ou que ela não atinja uma temperatura adequada, por exemplo, no freezer, as coisas não se congelem. Mesmo a parte de refrigeração estando ok, se o sensor apresentar um defeito, ele poderá fazer com que a temperatura não chegue ao nível desejado. Esse aqui é um sensor de 2,7K. Ele é mais comum nas geladeiras Consul e Brastemp. Ele faz a identificação da temperatura no interior da geladeira e envia um sinal para a placa. A placa identifica esse sinal, faz a sua interpretação e libera o funcionamento do compressor através de um retorno de fase de energia que chega aqui a esse componente, que é o relé de partida. E em relação ao relé de partida e o protetor térmico, já fizemos na primeira etapa desse conteúdo como testar o protetor térmico, o relé de partida e as bobinas do compressor. Vou deixar um card aqui, pode clicar nele e ver como que são feitos os testes no compressor, nas suas bobinas, se não há presença de curto entre as bobinas e a carcaça do compressor, e como testar os dois componentes aqui, o protetor térmico e o relé de partida. Aqui no teste do sensor de temperatura, nós vamos fazer os testes para verificar se ele está em condições normais de uso, e também vamos utilizar essa placa aqui de uma geladeira Consul. Isso aqui é de um modelo CRD 37. Ela não tem um pino aqui referente à resistência, pois não é de uma geladeira frost free. Mas o método que vamos utilizar aqui vai ser possível compreender o funcionamento do sensor de temperatura na geladeira frost free e também a função do sensor de degelo. Na frost free se tem a presença de uma resistência. Quando o sensor de temperatura envia uma informação à placa e ela interpreta que a temperatura negativa no interior da geladeira foi atingida, ela desativa o compressor. Nesse momento, uma geladeira frost free é acionada uma resistência, que é ela que é responsável pelo degelo. E em conjunto com a resistência trabalha um sensor de degelo. Ele identifica a alteração no sentido positivo da temperatura, informa a placa, ela interrompe a resistência e novamente ativa o compressor. Agora vamos ao teste aqui do sensor de temperatura. E se você gostar desse conteúdo, se ele te ajudar de alguma forma, deixa um like. Isso faz com que o YouTube interprete que esse conteúdo é relevante, é um conteúdo interessante, e isso vai chegar a mais pessoas. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Eu sou o Paulo, do canal Paulo Soluções. É um prazer ter você comigo. Agora vamos seguir aqui na interpretação desse sensor de temperatura. Esse sensor de 2,7K, numa temperatura em torno de 25 a 26 graus, ele pode nos apresentar uma resistência em torno de 2,4 a 2,9K de resistência. Vamos fazer uso aqui de um multímetro na escala de resistência. No caso aqui é um multímetro, a sua resistência aqui é automática, né? Faz a leitura automática. Se for um multímetro mais comum, pode pôr na escala de 20K, ela é suficiente para que se faça esse teste.
Observe que a leitura nesse momento no multímetro nos apresenta lá 2,2 K de resistência. Isso indicaria aqui em torno de uma temperatura de 27 a 30 graus. A temperatura ambiente aqui no momento é 28,8 graus centígrados. Então temos uma leitura ali que em média ela nos apresenta que esse sensor está ok, no sentido de uma temperatura mais elevada. E como podemos testar ele também de uma forma que ele faça uma leitura que a sua resistência tende a aumentar. Com recipiente aqui, um pouco de gelo e um objeto aqui de alumínio, vou encaixar aqui, conectar aqui o sensor e vamos observar que conforme o sensor faça a identificação da temperatura nesse componente, conforme ele vai identificando uma temperatura que vai se tornando negativa, a sua resistência, como podemos acompanhar aqui pelo multímetro, ela tende a aumentar. Esse sinal do sensor de temperatura, ele vai sendo enviado para a placa. No caso aqui nessa placa, onde temos esse conector. A placa de potência ela faz a interpretação desse sinal através do seu sistema eletrônico e aciona, no caso aqui dessa placa, esse relé. Atraca esse relé e esse relé faz com que seja liberado um retorno de fase de energia que vai chegar ao relé de partida do compressor. Quando esse sensor identificar no interior da geladeira que a temperatura está de acordo conforme a sua programação, esse sinal a placa interpreta, faz a leitura com seu sistema eletrônico e desativa o relé presente nela, fazendo com que o compressor desligue. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste prático e demonstrar um defeito que pode acontecer e fazer com que o compressor não ligue. Vamos fazer o teste com a placa de potência de uma geladeira modelo CRD37 e a interpretação que o sensor vai fazer, vendo o sinal que ele envia à placa e como a placa vai ligar o compressor. E vamos fazer uma simulação, uma demonstração de um defeito que pode fazer com que a placa não ligue o compressor. Então vamos ver o teste aqui na prática com o sensor de temperatura acionando o compressor através do sinal que é liberado pela placa. Nessa placa aqui nós temos esses 3 pinos. Esse primeiro pino e o terceiro é que recebe a alimentação das 2 fases de energia, e esse pino central é um retorno, que é através desse atracamento desse relé que libera energia que alimenta o relé de partida. Então nesse retorno nós conectamos aqui um fio preto. Caso vá fazer algum teste, testar alguma geladeira, observe sempre a cor da fiação. E ele é o retorno que vai a alimentação aqui do relé de partida. Agora vamos fazer a conexão das fases, compreender como que é feita a ligação na placa e no compressor. Nesse primeiro pino nós conectamos aqui uma fase de energia aqui de um fio azul, e desse mesmo fio sai uma fase que vai direto aqui no protetor térmico. Então está alimentada dessa forma. Uma fase entra nesse primeiro pino e dessa mesma fase sai uma derivação que vai direto no protetor térmico. A outra fase de energia é conectada aqui nesse terceiro pino da placa de potência desse modelo aqui de uma geladeira Consul CRD37. Se fosse uma frost free, teria também aqui uma conexão
no pino da resistência. Então, conectado dessa forma, nós vamos ligar agora na energia elétrica sem a presença do sensor, que representando como que o sensor estivesse rompido, não estivesse transmitido sinal à placa. E vamos observar aqui o que vai acontecer. Mas sempre lembrando, se gostar desse conteúdo, deixa um like. Isso ajuda o YouTube a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Agora vamos energizar a nossa placa para observarmos qual que é a reação. A placa está ligada, energizada. Temos aqui a presença de um LED, talvez a iluminação prejudique. Aqui temos um LED ligado. O que acontece com o compressor? Nesse momento não há nenhum sinal, a placa não está recebendo nenhum sinal. É como se o resistor na geladeira, ou o sensor de temperatura na geladeira, já estivesse inativo. O compressor não é ligado. Agora eu vou desligar a nossa placa, tirar a energia dela, placa desligada. Agora vamos observar com o sensor conectado à nossa placa. Quando eu energizar a placa, o sensor fará a leitura dessa temperatura aqui ambiente. Ele fazendo essa leitura dessa temperatura ambiente, esse sinal é interpretado pela placa de potência através do seu sistema eletrônico, vai atracar esse relé e vai fazer com que libere, através desse fio preto, energia para o relé de partida, e o nosso compressor vai ser ativado. Agora eu vou ligar ela. Antes eu vou explicando. Ao ligar ela, vai levar um espaço de tempo em torno de 20 segundos aproximadamente, até a placa fazer essa interpretação e ativar o nosso compressor. Vamos observar. Nesse momento a placa está energizada. Em torno de 20 segundos, dá tempo de se inscrever no canal. E o nosso compressor vai ser ativado através da leitura que o nosso sensor de temperatura está enviando para a nossa placa. A placa fez a interpretação desse sinal e acionou o nosso compressor. Se gostou do conteúdo, deixa um like. Não for inscrito, se inscreva no canal. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo.